Oi, crianças! Antes de começar essa história incrível, presta atenção que no final do vídeo vai ter um quiz super divertido para ver se você aprendeu tudinho sobre a história de José. Então fica comigo até o final, combinado? Agora, vamos começar! Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A história de um homem que tentou fugir de Deus e acabou passando 3 dias dentro de um peixe gigante. Parece impossível? Pois é verdade. Preparem-se para conhecer Jonas, um profeta que aprendeu do jeito mais difícil que não dá para fugir de Deus. Jonas era um profeta. Alguém que recebia mensagens de Deus para entregar às pessoas. Um dia, Deus lhe deu uma missão especial. Jonas, levante-se e vá até Nínive, a grande cidade. As pessoas de lá estão fazendo muitas coisas erradas e violentas. Você precisa avisá-las que isso precisa parar. Mas Jonas tinha um problema com isso. Nínive era a capital do Império Assírio, inimigos do povo de Israel. Eram pessoas cruéis que haviam machucado muita gente. Jonas pensou: por que eu deveria ajudar nossos inimigos? Eles não merecem o perdão de Deus. Então, Jonas tomou uma decisão terrível. Ele decidiu fugir. Desceu até o porto de Jope, comprou uma passagem em um navio que ia para Tarsis, na direção completamente oposta a Nínive, e embarcou, pensando que poderia se esconder de Deus. Grande engano. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, achando que havia escapado, Deus enviou um vento violento sobre o mar. As ondas ficaram gigantescas, batendo com força no navio. Os marinheiros eram homens experientes, acostumados com o mar, mas nunca tinham visto uma tempestade daquele tamanho. Cheios de medo, cada um começou a orar para seus próprios deuses. Jogaram toda a carga ao mar para aliviar o peso do barco. E Jonas estava profundamente adormecido lá embaixo. O capitão desceu e o sacudiu. Como você pode dormir numa hora dessas? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não morramos. Os marinheiros decidiram tirar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça. E a sorte caiu sobre Jonas. Quem é você? De onde vem? O que fez para causar essa calamidade? Jonas confessou: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estou fugindo dele. A tempestade é por minha causa. Se me lançarem ao mar, ele vai se acalmar. Os homens ficaram apavorados. Eles remaram com todas as forças tentando voltar para a terra, mas era impossível. Finalmente, oraram pedindo perdão a Deus e lançaram Jonas ao mar. Imediatamente, a fúria do mar cessou. Jonas afundava nas profundezas do mar. Ele pensou que ia morrer. As águas o envolveram, as algas marinhas se enrolaram na cabeça. Ele descia cada vez mais fundo. Mas Deus tinha outros planos. Ele havia preparado um enorme peixe. Alguns dizem que era uma baleia, que engoliu Jonas inteiro. E lá ficou Jonas por 3 dias e 3 noites, na escuridão completa do ventre do peixe, cercado de água e algas, sentindo o movimento constante do animal nadando. Ali, naquele lugar impossível, Jonas finalmente parou para pensar. Ele percebeu a gravidade do que havia feito, tentar fugir do Deus que criou todo o universo. Que loucura! Então, do fundo do ventre do peixe, Jonas orou. Não foi uma oração curta, mas um clamor profundo. Deus ouviu a oração sincera de Jonas. Ele ordenou o peixe que se aproximasse da terra. E numa manhã, na praia, o grande peixe vomitou Jonas em terra seca. Jonas estava vivo, coberto de algas, cheirando mal, mas vivo. Ele caiu de joelhos na areia, respirando o ar fresco, sentindo o sol no rosto, agradecendo a Deus pela segunda chance. Ele havia aprendido que não se pode fugir de Deus e que Deus é misericordioso, mesmo quando não merecemos. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez.
levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe dou. Dessa vez, Jonas não hesitou. Ele caminhou quase 1000 quilômetros até Nínive. Quando chegou, ficou impressionado. Era uma cidade enorme, levava 3 dias para atravessá-la toda. Jonas entrou na cidade e começou a proclamar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E algo extraordinário aconteceu. As pessoas acreditaram em Deus. Do maior ao menor, todos se arrependeram. Vestiram-se com panos de saco, um sinal de tristeza e arrependimento, e jejuaram. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, cobriu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Depois, fez uma proclamação: ninguém coma nem beba nada, que todos clamem a Deus com fervor e abandonem seus maus caminhos e a violência. Quem sabe, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Deus viu o que eles fizeram, viu que abandonaram seus maus caminhos. Então, Deus teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição que havia ameaçado. Mais de 120.000 pessoas foram salvas naquele dia. Inimigos de Israel, pessoas que cometeram coisas terríveis, mas que se arrependeram de verdade, e Deus as perdoou. Mas Jonas ficou muito irritado. Ele saiu da cidade, sentou-se numa colina e ficou de mau humor. Ele clamou com Deus: eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, que demora a se irar e transborda em amor. Por isso eu fugi. Eu não queria que perdoasses essas pessoas. Deus fez crescer uma planta que deu sombra para Jonas, e ele ficou feliz com a sombra. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. O sol bateu forte na cabeça de Jonas e ele desejou morrer. Então Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão irritado por causa da planta? Tenho sim, irritado até a morte, respondeu Jonas. E Deus disse: você teve pena da planta, mesmo sem ter trabalhado por ela, que cresceu numa noite e numa noite morreu. E não deveria eu ter pena de Nínive, aquela grande cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também muitos animais? Jonas ficou em silêncio. Deus acabara de ensiná-lo a maior lição de todas. Deus ama todas as pessoas, não apenas os que achamos que merecem perdão. Seu amor é maior que nossas fronteiras, nossos preconceitos e nossos julgamentos. Que história incrível, não é mesmo? Agora vamos pensar no que ela significa para nós hoje. Primeira lição: obediência. Jonas tentou fugir de Deus e acabou no ventre de um peixe. Quando Deus nos pede algo, através da Bíblia, dos nossos pais ou de nossa consciência, a obediência é sempre o melhor caminho, mesmo quando não entendemos completamente. Segunda lição: segundas chances. Todos nós erramos. Jonas errou feio, mas quando ele se arrependeu de verdade, Deus lhe deu uma segunda chance. As pessoas de Nínive também erraram gravemente, mas quando se arrependeram, foram perdoadas. Não importa o tamanho do erro, Deus sempre oferece perdão para quem se arrepende sinceramente. Terceira lição: o amor de Deus não tem limites. Jonas queria que Deus punisse os inimigos de Israel, mas Deus mostrou que seu amor alcança todas as pessoas, até as que consideramos más demais para merecer perdão. Deus ama o valitão da escola, o vizinho difícil, as pessoas de outros países, de outras religiões. Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Aplicação prática. Quando você não quiser obedecer a algo que sabe ser certo, lembre-se de Jonas. Quando errar, peça perdão. Deus sempre está pronto para recomeçar com você. Quando alguém te machucar, lembre-se que Deus ama essa pessoa também e deseja que ela mude. A história de Jonas nos mostra um Deus que persegue, resgata, perdoa e ama incondicionalmente. Um Deus que não desiste de nós, mesmo quando desistimos dele.
Muito tempo depois, Jesus falaria sobre Jonas, dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias no túmulo, antes de ressuscitar, nos dando a maior segunda chance de todas, a salvação eterna. Que possamos aprender com Jonas a obedecer, a perdoar e a enxergar as pessoas com os olhos de amor de Deus. E agora, vamos testar o que vocês aprenderam. Primeira pergunta: por que Jonas tentou fugir de Deus? Pensem bem. A resposta é a letra B. Jonas não queria ajudar os inimigos. Segunda pergunta: quanto tempo Jonas ficou dentro do peixe? A resposta certa é C. 3 dias e 3 noites. Terceira pergunta: o que o povo de Nínive fez quando Jonas pregou? Muito bem, se você escolheu a letra B, eles se arrependeram. E a última pergunta: qual a maior lição dessa história? Isso mesmo, é a letra B. Deus sempre nos dá segundas chances. Parabéns a todos que acertaram. Não esqueçam, Deus ama vocês muito e sempre está pronto para perdoar. Até a próxima história. Tchau, tchau!